Nós já estamos conectados com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, ele que é o primeiro vice-presidente do Senado Federal, já foi vereador, prefeito da cidade de Campina Grande por 2 mandatos consecutivos, deputado federal pela Paraíba e está no seu primeiro mandato como senador pelo estado. Boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, senador. Boa noite, Diego. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que, com você, protagonizam este espaço que tem, dia a dia, ganho na fidelização qualificada dos seus ouvintes, dos seus espectadores, enfim, de todos os que nos acompanham. Muito grato, muito lisonjeado de poder ter recebido esse convite para esse papo coloquial em meio a tantos fatos que estão a nos circundar, principalmente na capital federal e notadamente a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu fico muito agradecido a você pelo reconhecimento de poder levar-lhes algumas informações e opiniões, obviamente, acerca dos assuntos que você, assim, entender como oportunos. Muito grato. Obrigado, senador. Obrigado pela sua disponibilidade. O senhor está na Paraíba, está no estado, mas, claro, não tira o olho de Brasília, e eu queria começar dizendo ao senhor e a quem nos acompanha que hoje a gente teve uma sessão da CPI, para usar um termo aí dos mais jovens, é uma CPI raiz, ou seja, uma CPI marcada por muita confusão, por muita cortina de fumaça, muitas idas e vindas, e o coitado do brasileiro, senador, passou o dia sem entender muita coisa. Se alguns senadores da própria CPI da Covid não estavam entendendo muita coisa ali durante a sessão, você imagina o brasileiro assistindo a tudo isso. Um policial militar, que se diz representante de uma empresa de vacinas, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que recebeu uma proposta de propina de um integrante do alto escalão do Ministério da Saúde. O governo demite essa pessoa, ele vai à CPI, então, esse representante, apresenta um áudio contra o deputado Luiz Miranda, que rebate esse áudio em seguida, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho melhor disso, depois o cara volta atrás, vai ser preso, não vai ser preso. Enfim, senador, em meio a tudo isso, nós temos uma pandemia com mais de 500 mil mortes e uma denúncia consistente envolvendo a compra da Covaxin. Eu queria começar ouvindo a sua avaliação dessa história de hoje. O senhor acredita que esse representante, o Dominguete, pode ter sido de fato uma testemunha plantada para bagunçar ainda mais todo esse cenário da CPI, senador? Diego, a mim me parece que se esse foi o propósito proveniente de quem quer que seja, com interesses outros escusos vinculados no caso, se efetivamente foi este o fim desejável, isso ficará mais cedo ou não bastante elucidado. É por essa razão que nós precisamos. Quem ainda poderia defender a não prorrogação do prazo para que a CPI possa continuar efetivamente trazendo-nos, independente de quaisquer vínculos, independente de quaisquer vieses de natureza política, sejam estes mais abnegados defensores do governo, sejam os independentes senadores que estão tentando efetivamente trazer a lume a realidade tão dura, tão cáustica, né, que tem nos abatido nesses últimos 15 meses de uma pandemia que infausta-nos com mais de 515 mil mortes, nós haveremos de ter essa prorrogação para que, enfim, possamos dar uma resposta. Afinal de contas, ninguém, em sã consciência, ninguém que tenha comiseração a tantas e tantas famílias que enlutadas permanecem, a tantos e tantos milhões de brasileiros que sofrerão e padecerão sob as consequências desta pandemia, todos nós desejamos trazer, de fato, respostas sobre os fatos determinantes que produziram, no primeiro instante, a instalação da CPI, como, creio eu, assim se postará o presidente Rodrigo Pacheco, para que nós tenhamos esses 90 dias. Até a última quarta-feira, na semana passada, você até poderia tecer algumas opiniões, quem sabe até compreender que a CPI estaria para sua conclusão no dia 7 ou dia 8 de julho. Mas trazendo-nos, como trouxe-nos o deputado Luiz Miranda, seu irmão, Luiz Ricardo,
Depois, inclusive, quero aqui parabenizar, que de forma muito própria da sua capacidade jornalística de buscar, né, de se aprofundar. No último sábado, e eu tive a oportunidade de acompanhar por inteiro toda a passagem, todas as falas do deputado. Tudo isso faz-nos obrigatoriamente, e digo mais, viu, Diego, se for a estratégia do governo e dos que defendem o governo simplesmente não ter essa prorrogação, penso que é uma linha muito equivocada. O próprio governo precisa trazer essas informações. E a passagem hoje do depoente, fatalmente, na próxima semana, com já uma agenda pré-definida, com a necessária hoje volta do deputado Luiz Miranda, para que não restem dúvidas, inclusive para ele próprio, que foi muito contundente, muito seguro, muito firme no que falou. Eu penso que isso ficará muito evidenciado às respectivas participações, tanto do servidor exonerado, como uma possível participação de um militar, como a própria participação do depoente, que confessou tratativas. Eu não acredito que haja como, né, pensar que não tenhamos essas respostas elucidativas. Para o senhor, o deputado Luiz Miranda e o seu irmão têm uma gravação do presidente da República, como muita gente já entendeu dessa forma, senador? Diego, eu fiquei muito atento quando você perguntou no último sábado. O fato é que o presidente da República, em seguida àquele depoimento, aquela fala, que a mim me parece que com muita segurança, né? Se ele tem ou não, ele dizendo-se como deputado, não haveria de fazê-lo, mas que no momento não estavam apenas 2 pessoas, 3 pessoas, como se dissesse. A outra pessoa pode ter gravado. O fato é que, como você falou, eu não sei qual é o placar que você está dizendo, mas que de lá para a data de hoje... Exatamente, são 6 dias que Jair Bolsonaro não desmentiu. Pois bem, conhecendo a postura, a própria característica do presidente, que se tivesse a plena segurança, primeiro a segurança de não ter dito ou mencionado o nome do deputado Ricardo Barros. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho. O cidadão brasileiro que conhece o estilo, a forma e as reações, muitas das vezes desarrazoadas, principalmente por não lembrar que é representante maior do nosso país, o presidente já teria dado uma resposta muito dura, muito incisiva em relação ao deputado federal Luiz Miranda. Não o fez. Pode até ser que não tenha gravação alguma. Pode até ser que não tenha. Mas o deputado Luiz Miranda, quando colocou essa dúvida está posta na cabeça do presidente, o que faz-nos crer que, de fato, ele deva, ou possivelmente, assim o fez, menções a uma suposta presença do líder do governo, Ricardo Barros, nessas tratativas que foram trazidas a conhecimento público. Senador, eu não quero induzir a sua resposta, mas qual seria o foco da CPI nesse momento? A gente viu essa história que o Dominguete, aí, o sobrenome desse representante comercial que assim se apresenta, que deu essa entrevista para a Folha, falando de uma oferta de propina. Ele, na CPI hoje, reforça o que disse a Folha de São Paulo, mas, por outro lado, a gente tem a história da Covaxin, que esbarra diretamente no presidente da República, porque, segundo o deputado Luiz Miranda e seu irmão, eles alertaram Jair Bolsonaro. E vale aqui uma ponderação importante, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o contrato ia ser cancelado, e até agora esse contrato não foi cancelado. Eu só acredito com o Diário Oficial, e até agora a gente não tem o Diário Oficial com a suspensão desse contrato. Enfim, mas o senhor não acha, senador, aqui, desculpa induzir a sua resposta, se o senhor não concordar, fique à vontade, mas o foco não deveria ser, nesse momento, a Covaxin? Mas não deixará de ser, Diego, creia. A linha que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem adotado é exatamente de buscar essas informações da forma mais consistente. Ou seja, comprovar de que, tendo havido a informação, porque você acompanha, né, todos os instantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e nós já identificamos, até por força, a minha formação jurídica me permite, a gente identifica quais são as estratégias por parte do governo. Uma delas
é a de dizer que não houve o pagamento. O fato de não ter havido pagamento não exime, inclusive não deixa de ter o tipo penal, que é claro em relação a uma promessa, o que caracteriza um ato de corrupção. Também, quando você observa alguns companheiros mencionando a figura do presidente da República, por mais que tenha sido no início posto sobre os ombros do ex-ministro Pazuello a responsabilidade de fazer uma blindagem sobre o presidente, isso termina desnaturando-se quando o deputado Luiz Miranda e quando um servidor efetivo do Ministério da Saúde trazem-nos com muita firmeza, com muita segurança, de que alertaram ao presidente da República, um dos nossos companheiros, e aí o esforço de fazer essa defesa, eu sei que é hercúleo, até ultrapassa as próprias condições humanas de convencimento, dizia, não, mas o presidente ele não teria a obrigação de conhecer atos administrativos. Certo, eu fui administrador, eu fui gestor, fui prefeito, quando você mencionava no início do nosso papo antagonista. Eu não tinha, de certo, eu não tinha a obrigação de conhecer detalhamentos, eu não poderia ficar auditando cada processo licitatório nas pastas. Se alguém levasse para o senhor... Pronto. Perfeito. Então, se você chegasse como cidadão, como servidor, e trouxesse, prefeito veneziano, está ocorrendo, nós tomamos conhecimento de que existam possíveis tratativas e, portanto, atos reprováveis que podem, de fato, macular a sua gestão. Precisamos que Vossa Excelência tome as devidas providências junto à pasta, ao ordenador de despesa. Acontecendo isso, e não tendo o então gestor feito qualquer tipo, ou tomado qualquer tipo de atitude, você não pode agora apresentar-se a querer eximir-se, dizendo simplesmente que desconhecia. Absolutamente. É aí onde entra o tipo da prevaricação. É ter sabido, ter conhecido e não ter agido com aquilo que é previsto à sua função, tomar as providências cabíveis, necessárias e exigíveis. Mas a Polícia Federal anunciou ontem que vai investigar, senador. Ontem. Não resolve o problema? Não, eu acredito, eu não tenho razões para descrer na instituição Polícia Federal, não creio, sei que ela, inclusive os seus próprios membros, os seus próprios integrantes, não é fácil em meio a tudo aquilo que nós vimos, mudanças, indicações à direção da Polícia Federal, tentativas aqui e acolá, o que mais recentemente ressalta e salta aos nossos olhos, o que aconteceu no norte, no Amazonas, com o contrabando ilegal de milhares e de milhares de carradas de madeira, onde houve a insujeição, a insubmissão, um comportamento firme, corajoso, né, indômito, posso até dizer, de um dos integrantes da Polícia Federal, que terminou tendo que amargar com algumas reações por parte da corporação de quem dirige a PF. Mas eu continuo a crer que a instituição Polícia Federal, ao assumir a responsabilidade de acompanhar, como de fato é uma questão que não pode deixar de fazê-lo, também em relação à própria Procuradoria-Geral da República, não poderão, né, desconhecer a uma realidade que claramente nós estamos a enxergar. Senador, o senhor agora há pouco fez uma defesa da prorrogação da CPI, queria lembrar quem está nos acompanhando que, a princípio, a CPI tem um prazo até 7 de agosto, já há um requerimento lido em plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com assinaturas suficientes. O Pacheco disse que vai tomar essa decisão um pouco mais à frente, mas hoje, em entrevista pela manhã à Rádio CBN, o presidente do Senado já deixou claro que defende a prorrogação dos trabalhos, mas ele fez uma ponderação. Tem um recesso parlamentar agora em julho, salvo engano, entre os dias 18 e 30, o senhor pode me informar até melhor, senador. E aí ele disse que a CPI vai ter que parar. Isso esfria a CPI ou o senhor acha que é... Depende. Essa não é a intenção. Depende, Diego. Não é... A mim me parece, eu tenho uma relação e uma confiança muito grande com a postura muito equilibrada, muito madura do presidente Rodrigo Pacheco. E por que digo isso? Porque convivi com o presidente à época em que nós estávamos com assentos à Câmara Federal. Convivi com o presidente, então, também presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E o deputado à época, e hoje senador, Rodrigo Pacheco, mantém essa mesma postura
de equilíbrio, de maturidade, de árbitro em relação a todas essas questões que muitas das vezes são controversas e difíceis. Por exemplo, quando ele assumidamente disse que não desejava, porque entendia que o momento era um momento difícil, que era necessário que nós voltássemos as nossas atenções, os nossos esforços em relação à pandemia, mas também disse, se houver uma decisão judicial, como terminou por ocorrer, ele instalaria e instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tergiversou quando houve essa decisão. Quando agora, né, esse requerimento de prorrogação teve a subscrição de pelo menos 34 até anteontem, eu não sei se já houve mais outros subscritores, e eu fui perguntado, o presidente leu ontem e ficou de dar a resposta, mas naturalmente, claramente, não haveria senão a sua posição de ser pela prorrogação. Então eu não quero aqui duvidar de que o fato de ter mencionado esse período de recesso previsto constitucionalmente seja por ele, presidente do Senado Federal, intuito de que haja o esfriamento desse processo. Até convenhamos, Diego, porque você sabe, como jornalista, dependendo do fato que ocorra, que seja descoberto, dependendo de como se desenrolem, se desenvolvam, né, o puxar desta linha neste novelo, não há recesso que impeça que os fatos ganhem contornos de publicização. Né? Então, não é essa ou não é esse o propósito, pode crer você e os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham. Senador, tem aquela máxima de que a gente sabe como começa a CPI, não sabe como termina, já é um grande clichê político. Os senadores da CPI estão ainda tendo aí uma série de discussões jurídicas sobre como implicar o presidente Jair Bolsonaro, se ele pode ou não ser indiciado, pode ser citado nesse relatório final. Eu sei que o senhor tem uma postura e uma posição bastante crítica em relação à condução da pandemia por parte de Jair Bolsonaro. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: a gente sabe como começa a CPI, não sabe como termina. Qual seria o desfecho ideal dessa CPI para o senhor? Nós venhamos, no caso, a CPI a dar a todos os brasileiros indistintamente, mas principalmente aqueles que lamentam e vertem lágrimas, né, de saudade dos seus mortos, dos seus entes, uma resposta. Não pode ser apenas a contabilidade. Isso é muito doloroso. Você deve ter conhecido e conheceu, de certo, companheiros seus, jornalistas que estiveram à frente desta batalha. Eu tive grandes amigos aqui em Campina Grande, na Paraíba. Tive 3 companheiros, como o senador José Maranhão, nosso conterrâneo, o senador Major Olímpio, o senador Harold de Oliveira, enfim, tantos e tantos episódios, porque estamos com mais de 500 mil de cidadãos. E não dá. Absolutamente, nós não poderíamos nos convencer. E os próprios defensores do presidente não se convencem. Eles podem até fazer o esforço de continuar a falar, a reverberar que esta pandemia, ela não tem responsabilidade do governo federal, mas tem. Nós não deixaríamos de ter entre nós no território a presença disseminada do vírus, mas teríamos sim números muito menores se o presidente e aqueles que o cercam, com as exceções daqueles que acertadamente, em nome inclusive do seu comportamento profissional, da sua história profissional, como foram os 2 primeiros ministros, Mandetta e Tait, né, que mostraram isso, que não haveriam de se comprometer com uma linha completamente a desconhecer a razoabilidade que estava posta. Né? E o que nós desejamos ao final da CPI, até para que ela, não CPI de agora, até para que a ferramenta, o instrumento constitucional CPI não caia em completo e total descrédito. Se nós observarmos e fizermos qualquer levantamento por amostragem, nós identificaremos muito rapidamente uma palavra só. Não. Se você perguntar a um cidadão comum, ele vai dizer, não, CPI não dá em nada, absolutamente. É simplesmente um palco político de debates entre aqueles que se antagonizam. E nós temos, e eu dizia isso no início, quando em janeiro e fevereiro já se apresentava o requerimento para sua instalação. A responsabilidade dos 11 senhores integrantes da CPI, com os seus suplentes, inclusive com a bancada eficiente, competente, mesmo não na titularidade, que é a bancada feminina, é a de não permitir que a instituição CPI caia em descrédito. E esta, acima de tudo, por força de uma realidade
desastrosa que se abateu sobre a sociedade mundial e no nosso país, da forma como nós estamos a ver. Senador, para avançar, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero mais algumas perguntas com o senhor, por gentileza. Ontem houve a apresentação lá na Câmara de um chamado super pedido de impeachment por partidos de esquerda, mas também envolvendo liberais, o pessoal do Movimento Brasil Livre, MBL, ex-aliados do governo, como a deputada Joyce Hasselmann, o PSDB, os tucanos estão aí se colocando como uma possibilidade de também começarem a engrossar essas manifestações contra o governo. E de ontem para hoje, o senhor sabe que a gente não é político, é jornalista, mas muita gente vem pedir opinião, vem pedir análises para a gente, e muita gente me perguntando, Diego, o que você acha? Vai ter impeachment? Não vai ter impeachment? A gente é jornalista, a gente acompanha os fatos, cada dia é um dia, e todo dia eu tenho uma opinião diferente. Hoje, eu diria que zero, senador, mas o senhor está aí dentro do Congresso melhor do que eu. Vai ter impeachment? Com você, agora tudo depende das circunstâncias externas, das reações das ruas, de quais sejam os sentimentos da população brasileira diante dos fatos que vão sendo apresentados, se aquelas que são suspeições hoje, ou suspeitas, melhor colocando, se tornam comprovações no amanhã. Tudo vai depender de como a Comissão Parlamentar de Inquérito desenvolva essa linha de investigação e se esta ou estas linhas de investigações tornem o governo Jair Bolsonaro e o próprio presidente Jair Bolsonaro diretamente vinculados aos seus fatos, às suas consequências. Muito se depende. Se até a próxima semana nós tivéssemos nenhuma outra realidade, nenhum outro fato, nenhuma outra situação, como aqui nós vimos, trazidas pelo deputado Luiz Miranda, com certeza você terminaria a CPI e muito pouco provavelmente, hipótese quase zero, como você disse, condições para que o governo na Câmara Federal perdesse esta disputa. Mesmo com o presidente Arthur Lira dizendo que não vai levar adiante, dependerá muito dessas próximas datas, dessa próxima agenda. O que eu tenho falado? Sobejam razões para que a denúncia, nem mesmo as que foram apresentadas sob a nova condução da Câmara Federal, mas anteriormente, com Sua Excelência, deputado Rodrigo Maia, já sobejavam razões para que, pelo menos, investigado fosse o presidente Jair Bolsonaro. Nós não estamos falando que aquela denúncia levasse necessariamente a um afastamento ou impeachment, mas há a investigação por falta e por crime de responsabilidade, sim. Agora, as condições políticas que o presidente Bolsonaro, mesmo em 2018, dizendo avesso às relações políticas, às tratativas, às alianças, em especial com o Centrão, permitiram-lhe agora ter uma folgada condição política, pelo menos a preço de hoje. Nós não sabemos no amanhã como se desenvolverão os fatos que estão sendo trazidos à lume. Tem gente perguntando aqui no chat ao vivo, senador, se é uma questão de tempo. É claro, um processo de impeachment dura seus 6 meses, pelo menos, né? Aquela confusão toda na Câmara, depois ainda precisa ser referendado pelo Senado, mas eu diria que não é uma questão de tempo, não, para quem... Quando se quer, se dá um jeitinho. É mais uma questão mesmo de componentes políticos, né? Como o senador apresentou, né, senador? Concorda comigo? Eu concordo com você. Você tem que aliar a situação política, que hoje, repito, ainda permite ao presidente Jair Bolsonaro ter uma situação e um cenário administrável em relação ao que nós vemos na Câmara dos Deputados. Depende também das reações que começam a ganhar corpo maior. Eu não sei quais serão estas depois de amanhã. Houve, inclusive, o chamamento para essas mobilizações em face ao que nós estamos a constatar. Depende exatamente dessas nuances, né? Mas, em que pese eu não ser defensor de você tornar o instrumento impeachment algo natural, algo banal, algo rotineiro, algo reiterado, isso não é bom para a República. Nós tivemos 2 em um período de 30 anos, isso de qualquer forma fragiliza, mas ao mesmo tempo demonstra que as instituições permanecem fortes. Não é o fato de nós estarmos a um pré-período eleitoral que diga, não, por força de estarmos num
período eleitoral, não vamos tomar as medidas ou adotá-las. Não, se elas tiverem que ser adotadas, que assim enfrentemos, porque afinal de contas são nossas responsabilidades. Eu só não posso alimentar ou enganar, até indo na linha que você, como jornalista, bem disse, eu não posso dizer que hoje existam estas condições. Hoje não, mas nós precisamos esperar os desdobramentos desta comissão parlamentar. É muito difícil para um cidadão comum, senador, que é a maioria do povo brasileiro, o pessoal que está nos acompanhando, que não vive essa coisa da política que o senhor vive, que eu, como jornalista político, pelo meu ofício, também vivo. É muito difícil as pessoas entenderem que o impeachment é um processo político-jurídico, né? Como se fala tanto, né? O cidadão brasileiro, ele quer saber o seguinte: teve crime de responsabilidade? Está previsto? O crime foi praticado? É impeachment nele. Por que não? Ah, não. Aí a gente tem que ficar aqui como jornalista tentando explicar para o cidadão, para quem está nos acompanhando, que não basta só cometer um crime de responsabilidade. É um processo político, jurídico. É verdade. É indissociável. Você diz bem. Para que nós convençamos, é como se isso pudesse também ser extensivo a você ou a mim, se porventura nos livrem a Deus, nos livrem Deus desta situação, cometer algo, mas objetivamente não ser levado, né, à consecução, as consequências necessárias para o cometimento que possamos ter feito. Por quê? Porque tem que ter o elemento político. Neste caso, este é um processo que tem, em larga escala, neste momento mesmo, é muito mais preponderante, ou quase tão somente, o elemento político, as condições das ruas, o sentimento da população no tocante à permanência ou não, ao reconhecimento ou não de prática de quebra de responsabilidade do presidente, do que propriamente aquilo que nós observamos. Ao meu ver, ao meu olhar, ao meu sentir, ao seu sentir, jornalisticamente falando, razões, repito, sobram, portanto, para que houvesse uma investigação detida, independente de minhas posições, que você sabe muito bem, Diego, eu me comporto e aprendi isso na minha história, estou há 35 anos, desde o meu primeiro mandato como vereador em Campina Grande, a minha postura e o meu comportamento é sempre dissociar, não deixar que emoções ou não deixar simplesmente que as minhas opções de natureza política, partidárias, ideológicas tomem-me a razão. Eu falo sempre sobre o império da razão. Para finalizar, senador, um último assunto. O senhor, não vou dizer recém-filiado não, que já faz um tempinho, mas o senhor começou a legislatura filiado ao PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, e hoje o senhor está no MDB, partido pelo qual já foi filiado a ele, eleito vice-presidente do Senado Federal. O partido do senhor hoje, em relação às eleições presidenciais do ano que vem, senador, o senhor sabe melhor do que eu, está bastante dividido, como sempre. O Michel Temer esteve aqui conosco na semana passada, o ex-presidente Temer, disse que o MDB é isso mesmo. Então a gente tem já pessoal do MDB, sobretudo aí no Nordeste do senhor, colado com o Lula, já conversando com o Lula. Eu cito Enilson Oliveira, ex-senador pelo Ceará e ex-presidente do Senado. A gente tem a ala bolsonarista do MDB, lembrando que a gente tem dois líderes MDBistas do governo Bolsonaro, o Fernando Bezerra Coelho no Senado e Eduardo Gomes no Congresso, e a gente tem o presidente nacional Baleia Rossi, deputado federal, pelo menos publicamente defendendo uma candidatura própria ou um apoio à terceira via. Onde é que o senhor está encaixado aí nesse momento do cenário, senador? Inclusive, na semana próxima passada, eu estive com o presidente Baleia Rossi e posso te dizer, francamente, o presidente trabalha porque crê, como eu creio, e não obstante termos perdido um bom tempo, 2 anos e meio, e aí quando digo termos perdido, aqueles que creem, aqueles que torcem, aqueles que fazem por onde, constituem, esforçam-se em dar à população, ao eleitor, né, cidadãos, alternativas, para que nós não fiquemos tão somente entre duas opções como estas que estão postas, inclusive de forma muito consolidada, percentualmente. A reeleição do presidente Bolsonaro ou uma nova eleição do ex-presidente Lula. O presidente Baleia e nós conversávamos e falávamos sobre a necessidade do MDB já a partir
e necessariamente a partir do segundo semestre, é claro que é ele que conduz, nós opinamos, né, que nós comecemos a dizer o que é que o MDB deseja. Afinal de contas, nós vamos esperar que o próximo ano nos seja apresentado para que nós nos definamos como livres, para que todos nós optemos por estas duas opções que hoje são apresentadas, porque caso contrário, Diego, também ninguém vai se iludir aqui. Eu não vou me iludir como MDBista, o presidente Baleia Rossi não vai se iludir. Se nós não começarmos a tratar sob a perspectiva de podermos constituir com outros partidos uma alternativa diferente das atuais, se chegarmos ao início de 2022, absolutamente não há como você poder imaginar que assim tenhamos. Houve um tempo perdido, houve um tempo que se deixou de aproveitar com as demais outras forças que, de fato, se dispam-se das suas vaidades, porque sentar à mesa, cada partido ir dizendo assim, não, eu me sento à mesa, mas eu me sento à mesa me antecipando logo, eu vou ter candidato, não adianta. Então, você não quer uma terceira alternativa, porque esta precisa ser uma alternativa que atraia partidos como o próprio MDB, o PSD, o PSDB, os partidos que têm mostrado esse desejo de cidadania e outras legendas. E também que esse nome seja um nome que aceito pela população, a fim de que esteja numa disputa para disputá-la, para vencê-la. Então, eu disse isso ao presidente Baleia Rossi, com quem nutro uma relação muito franca e direta, e ele assim pensa. E ele assim pensa também. Nós precisamos... Pois não. Então, eu acho que a polarização, se for por essa análise do senhor, já está colocada, porque o que o pessoal do centro está dizendo é que esse ano não vai ter. Esse ano eles não vão conseguir fechar um nome, vão deixar para o ano que vem. Justamente por essa vaidade que o senhor está colocando, porque até o final desse ano, cada um vai querer apresentar o seu projeto bonitinho. O PSDB vai ter as prévias no final de novembro. O PSL está aí agora falando de Datena. Que mais? O Podemos, a Renata está pré-lançando. Não, eu concordo. Apresentar sugestões, o MDB haverá de fazê-lo, e eu não vou, obviamente, não me cabe, mas isso acontecerá em termos de sugestões e será apresentada pelo presidente Baleia Rossi logo, logo. Não é que estas legendas assim não o façam. Eu não estou aqui sugerindo, desejando ou desconhecendo a liberdade, mais do que a liberdade, o direito de cada um fazê-lo, mas não fazendo de uma maneira fechada, limitando a dizer, olha, o meu nome é este e eu não o retiro. Existem algumas legendas que estão assim, pondo as suas sugestões. Agora o MDB coloca a sua, o PSDB coloca o seu nome, quando das discussões convencionais, o Cidadania pode fazê-lo, o PSD pode fazê-lo, mas não de uma maneira onde não haja possibilidade do reconhecimento entre si da melhor opção, do melhor projeto, e com o comprometimento dos demais outros em torno dela. Se isso não for posto à mesa, aí eu não vou me enganar de que consigamos, no próximo ano, fazer do dia para a noite uma viabilização de um nome numa contenda onde já existe percentuais muito arraigados e consolidados entre um e outra candidaturas conhecidas entre nós. Finalizo, senador. Hoje eu conversei em reservado com um presidente de um grande partido do centro, que está trabalhando também nessa construção da terceira via, e ele me disse mais uma vez, eu já disse isso antes desse escândalo da Covaxin, agora com o escândalo da Covaxin ele voltou a me dizer o seguinte, Diego, olha, não descarte por completo a possibilidade de Jair Bolsonaro fora do segundo turno. Eu perguntei para ele se era uma análise ou uma torcida. Aí ele riu, mas para esse dirigente partidário, o Lula não perde esse percentual que ele tem hoje e o Bolsonaro vai se desgastando cada vez mais. E aí se surge esse nome que o senhor está falando aí, que até hoje nós não temos, ele poderia vir aí, o senhor vê chance de o Bolsonaro com a máquina na mão, com o centrão todo aí, ainda boa parte do centrão com ele, fora do segundo turno, senador? Mas tudo hoje depende também desses próximos resultados, dessas próximas investigações, porque, afinal de contas, um dos alicerces que pôs o presidente Bolsonaro à frente da presidência, além dos que nós conhecemos, uma rejeição
à época e ainda hoje que nós vemos ao Partido dos Trabalhadores, mas principalmente naquele período, situações que envolveram o processo eleitoral, o episódio em Minas Gerais, um cansaço por parte da população, tudo aquilo que estava em torno da Lava Jato e com os nomes que surgiam em torno da Lava Jato, tudo isso fez com que o presidente Bolsonaro se apresentasse como um salvador da pátria, de novo, um salvador da pátria, levando-o à condição de presidente. E lá, entre uma das linhas que ele professava e defendia, era o de ser diferente, porque não conceberia jamais aceitar quaisquer que sejam atos de corrupção em seu governo. E isso começa a desnutrir-se, a ser visto que não é tão verdadeiro quanto ele firmava, então, quando candidato. Então, isso também pode fazer uma diferença. Mas hoje eu não desconheço que há um percentual entre 20% e 25% da população brasileira muito firmemente vinculada ao presidente Bolsonaro. E ele deliberadamente, quando durante esses 2 anos e meio fazia questão de se posicionar, entre aspas, em defesa da família, entre aspas, em nome dos princípios religiosos, quando se posicionava ofendendo aos homoafetivos, quando ele se posicionava em defesa da desburocratização, desconhecendo, por exemplo, as regras básicas de proteção ao meio ambiente, quando ele atacava as universidades, tudo isso ele fez não simplesmente por atos desarrazoados, eu creio, Diego, ele fez deliberadamente para estabelecer com uma determinada parcela da população, no caso 20% a 25%, um laço firmado de dizer, não nos abandonemos, nem vocês a mim, nem eu a vocês. Se isso vai continuar nesse percentual, nós não sabemos. Ótimo. Senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado Federal, do MDB da Paraíba, muito obrigado pela entrevista, pela sua disponibilidade, um bom resto de semana, muita saúde, senador. Querido, um grande abraço, muito honrado pela sua deferência, a todos os seus companheiros, parabéns pela linha ou pelas linhas que vocês têm adotado, agradecendo não na condição de senador, na condição de cidadão e, obviamente, sempre me pondo à disposição de vocês. Um grande abraço, Deus nos abençoe, acima de tudo, com muita saúde. Um abraço, boa noite. Um abraço, senador, boa noite.